Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo sobre a nossa série de vídeos sobre subestações para leigos e trouxe aqui alguns temas para a gente estudar. Antes de começar no magnetismo, que eu tinha falado no vídeo anterior, eu queria falar um pouco sobre curto-circuito, que é um tema que eu acabei não abordando com vocês. Então hoje vamos tentar abordar esses tópicos aqui: curto-circuito, magnetismo, eletromagnetismo, corrente contínua, corrente alternada, frequência, capacitor e indutor. O que seria, pessoal, um curto-circuito? Um curto-circuito é um caminho fácil para a corrente elétrica, um caminho onde a resistência elétrica é zero, é nula, ou é muito baixa. Na verdade, a gente não consegue uma resistência totalmente zero, mas quando ela é muito, muito baixa, acontece o curto-circuito. Vamos desenhar aqui. A gente pode ter uma fonte e uma carga. Vamos dizer que essa carga é composta de duas lâmpadas em série. Cada lâmpada dessa apresenta uma resistência elétrica considerável. Agora, se eu pego uma dessas cargas e coloco um condutor aqui, desse jeito aí, eu faço um desvio para a corrente elétrica, eu curto-circuito essa carga. Na verdade, a corrente que estava circulando por ela não vai mais circular por ela, vai circular por essa ponte aqui, por esse curto-circuito. Esse é um tipo de curto-circuito. Isso é o curto-circuito. Agora, quando eu tenho curto-circuito na fonte, quando eu pego aqui curto-circuito à fonte, o que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, eu ainda tinha essa outra lâmpada, então a carga ficou sendo essa lâmpada. Então eu não tinha uma corrente ainda tão considerável, porque essa lâmpada estava limitando a corrente. Mas agora, quando eu curto-circuito a fonte, o que acontece é que dependendo da fonte, claro, se for uma fonte de capacidade alta, eu vou ter uma corrente muito alta circulando aqui. E depois, mais para frente, a gente vai ver que existem meios de proteção contra esse tipo de coisa, que a gente vai estudar quando a gente estudar a proteção de circuitos. O que acontece aqui, nesse caso, eu estou falando de bateria. As baterias, elas possuem uma resistência interna. Quando ela está carregada, essa resistência ela é baixa. Então o que acontece? A corrente ela vai ser alta, mas ela ainda vai ser limitada por essa resistência interna da bateria. Então esse quadradinho aqui é a representação da bateria, do que tem dentro dela. Tem uma fonte de tensão e uma resistência interna em série com essa fonte. Depois, mais pra frente, a gente vai estudar bastante coisa sobre curto-circuito, porque a gente vai estudar proteção de circuitos. Então, uma coisa que acontece, é muito comum acontecer, são curto-circuitos em circuitos elétricos. Então a gente tem que ter um meio de isolar esse curto-circuito para que ele não cause danos aos nossos equipamentos. Não cause dano à isolação de condutores também.
porque com a corrente aumentando, o condutor ele vai aquecer e pode acabar derretendo. A isolação dele pode acabar derretendo, né? Então depois a gente vê mais sobre curto-circuito. Agora eu queria passar para magnetismo. Ontem a gente viu alguma coisa sobre ímãs permanentes. Eu queria falar hoje que existem materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. O que são esses materiais? Materiais ferromagnéticos são os materiais que são atraídos facilmente por ímãs e que são os materiais que os ímãs são feitos também. Os ímãs permanentes são feitos. E os eletroímãs também. Os materiais paramagnéticos, eles se atraem, mas eles são muito fraquinhos, muito fraquinha essa atração. E os diamagnéticos se repelem. Então assim, tipo, aqui eu tenho um ímã, aqui eu vou ter as linhas de força, o fluxo magnético, né? Eu vou ter o fluxo magnético aqui. Isso aqui passa dentro do ímã também. E esse fluxo magnético ele é bem limitado porque o ar ele não é um material ferromagnético. Então o fluxo magnético não vai ser grande aqui. Não vai ser tão grande. Por isso que existe aqueles ímãs em forma de ferradura. Porque ele diminui o entre ferro aqui. Ele diminui a distância aqui. Vou desenhar melhor isso. Ele diminui essa distância, então o fluxo que tem que passar pelo ar ele passa numa distância menor. Então eu tenho mais força aqui quando eu aproximo um material ferromagnético aqui, eu tenho mais força ali. Aqui pode ser o polo norte, aqui pode ser o polo sul. Ímãs são isso, pessoal. Agora falando sobre eletroímãs. O que acontece, como eu tinha falado na aula anterior, quando eu tenho movimento de cargas elétricas, ou seja, corrente elétrica circulando, eu tenho a formação de um campo magnético, eu tenho um fluxo magnético. Aqui é um condutor, ao redor do condutor eu teria um fluxo magnético aqui, formando um campo magnético. Esse campo magnético, esse fluxo magnético, ele é perpendicular ao sentido do condutor. Então, se eu tenho o condutor aqui, ele vai estar em volta do condutor dessa maneira. Da mesma forma, aqui eu tenho ar, então eu não vou ter um fluxo magnético considerável. Esse fluxo magnético ele vai depender da intensidade da corrente. Então, quanto maior a intensidade da corrente, maior vai ser o fluxo magnético. Nos eletroímãs, como é que a gente constrói um eletroímã? Geralmente, a gente enrola um condutor num pedaço de material ferromagnético, num pedaço de ferro. Então a gente faz o seguinte:
a gente enrola aqui e faz a corrente circular por aqui. O que acontece, pessoal? Eu tenho essa configuração, ela aumenta o fluxo magnético. Por quê? Porque eu não tenho mais ar, eu tenho um material ferromagnético que conduz melhor o fluxo magnético, que tem uma relutância magnética menor. Eu tenho aqui também que não é esse os campos magnéticos aqui desse condutor, eles são somados, esse mais esse mais esse mais esse. Então essa mesma corrente se eu tivesse uma espira só, espira é a volta. Uma espira só seria uma volta só. Se eu tivesse uma espira só, eu teria um fluxo. Se eu tiver duas espiras, eu tenho o dobro, porque eu tenho duas vezes a força ali que tá provocando o fluxo magnético. Existe uma grandeza chamada força magnetomotriz, que ela depende do quê? Depende da corrente elétrica e do número de espiras. Então, quanto maior a corrente elétrica que eu tiver aqui e maior o número de espiras, maior a força magnetomotriz. E quanto menor a relutância magnética, maior vai ser o fluxo magnético. Esse fluxo magnético que vai estar aqui. Então esse seria um eletroímã. O que mais que eu posso falar? Depois a gente vai falar sobre indutor, tá? Que está diretamente relacionado com o eletromagnetismo também. E como eu falei na aula passada, esse é o princípio de transformação de energia elétrica em energia mecânica. E também ele é o princípio de... também a gente pode fazer o reverso, também utilizando o eletromagnetismo, que é transformar energia mecânica em energia elétrica, que é muito útil também, que é o que é usado nas usinas, nos geradores das usinas, para produzir energia elétrica. Os transformadores também funcionam com o princípio do eletromagnetismo. Depois a gente vai estudar, quando a gente estudar um pouco mais sobre corrente alternada, porque os transformadores funcionam com corrente alternada. A gente vai estudar mais ou menos como é que funciona o transformador, que é o nosso alvo principal, né? É o transformador. Continuando aqui, pessoal, falei um pouco sobre curto-circuito, magnetismo, eletromagnetismo. Agora, corrente contínua. Corrente contínua é a corrente das fontes, das baterias. O que acontece? A corrente contínua, ela circula num único sentido, sempre no mesmo sentido. Então, se ela sai do polo positivo, ela sempre vai circular nesse sentido, do polo positivo para o polo negativo. Sempre, não vai mudar. Na corrente contínua assim que funciona.
A tensão, ela vai sempre ser positiva aqui e sempre negativa aqui. Aqui na carga, positiva aqui e negativa aqui. Então a corrente contínua, ela flui no mesmo sentido, sempre. O que não acontece com a corrente alternada. O que a gente tem com a corrente alternada? Vou colocar um símbolozinho aqui de uma fonte de corrente alternada. A corrente alternada, ela muda de sentido. Então uma hora ela é positiva aqui, negativa aqui. Outra hora ela vai ser negativa aqui, positiva aqui. Então ela vai alternando. Ela vai mudando de sentido. E esse tempo, esse período aí que acontece de ela uma hora ser positiva e outra hora ser negativa e a outra hora ser positiva de novo, a gente chama de ciclo. E aí depois a gente vai estudar o que é frequência. E a frequência é a medida de quantos ciclos acontecem durante um período de tempo. Então a gente tem que a frequência, ela é quantos ciclos de mudança de polaridade acontecem num período de 1 segundo. Então aí a gente vai ter a unidade de medida Hertz. Agora já estou falando de frequência, né? Unidade de medida Hertz, que mede exatamente essa alternância aí de sentido da corrente e polaridade da tensão também. Eu vou fazer um gráfico aqui para representar o que seria mais ou menos a corrente alternada, para facilitar a visualização. Então, se a gente tem aqui dois eixos, eixo X, eixo Y, se eu colocar no eixo X o tempo e no eixo Y a intensidade da corrente ou da tensão, vamos colocar da tensão. E aqui eu vou colocar como é que varia a tensão nesse tempo. Então, esse período aqui, na verdade, é chamado de período mesmo, esse aqui é um período, ele é a representação de um ciclo completo. Quando a tensão saiu do zero, foi ao seu valor máximo, desceu para zero de novo, foi ao seu valor máximo negativo e foi para zero de novo. Isso, na corrente alternada, isso segue acontecendo, certo? E o nosso sistema elétrico, a gente tem bem definido qual é a frequência da tensão. Aqui no Brasil, a gente tem bem definido que a frequência é 60 Hz. Tem outros países que adotam frequência de 50 Hz. No Brasil se adota a frequência de 60 Hz. Então, quer dizer, em qualquer lugar do Brasil que eu vá, que esteja conectado no sistema elétrico brasileiro, eu vou ter as tensões nessa frequência, 60 Hz. Que seria o quê? Eu vou ter 60 vezes esse período aqui
na unidade de tempo 1 segundo. Então, isso aqui vai se repetir 60 vezes num segundo. Aí eu vou ter uma frequência igual a 60 Hz. Então, como vocês podem ver aqui, a gente não bota polaridade aqui nas fontes de corrente alternada. Por quê? Porque ela está sempre mudando. Ela vai positivo, negativo, 60 vezes por... no caso, muda de positivo para negativo e para positivo de novo 60 vezes por segundo. Então isso mais ou menos seria a frequência. Então a gente falou em corrente contínua, que não muda de sentido. A corrente alternada, que muda de sentido. No Brasil aqui a gente tem uma frequência de 60 Hz, ela vai mudar de sentido 120 vezes por segundo, né? Ela vai mudar de sentido 120 vezes por segundo. Vai fazer um ciclo completo 60 vezes por segundo, que é a frequência. Agora, ao longo do tempo a gente vai entendendo isso melhor, tá, pessoal? Agora eu vou falar um pouco sobre outras cargas, outros tipos de carga que não são resistivas. São cargas capacitivas e cargas indutivas. Vou falar sobre esses dois componentes, capacitor e indutor. Capacitor, o que ele faz? Ele armazena energia. Ele armazena energia na forma de carga elétrica. Então, aqui eu tenho um capacitor, um símbolo de um capacitor. Se eu aplicar uma tensão nele, ele vai se carregar com essa tensão. Então, se eu aplico 1 volt, mesmo que eu abra o circuito aqui, se tiver uma chave aqui... pessoal, não falei outra coisa também. As chaves ideais, elas têm resistência 0. Então a chave, quanto menor a resistência dela, melhor ela está cumprindo o seu papel. Então, se eu fecho essa chave, eu carrego o capacitor. Se eu fecho ela aqui, eu carrego o capacitor com 1 volt. Se eu abro ela aqui, pode ver que a fonte já não está mais conectada com o capacitor, mas eu vou ter uma tensão de 1 volt nos terminais do capacitor, que ele ficou carregado com 1 volt. Os capacitores, eles apresentam uma característica, eles apresentam capacitância. E o que é capacitância? É o quanto de carga elétrica eu posso armazenar nele com uma determinada tensão, com uma tensão de 1 volt. Então quer dizer, eu pego uma carga aqui e divido por 1 volt, eu tenho a capacitância. A unidade de medida de capacitância, Faraday. Farad. Isso aqui não é um 9, tá? É um Q.
Ah, então, se eu consigo armazenar no meu capacitor, se eu aplicar 1 volt no meu capacitor e conseguir armazenar uma carga de, digamos, 10 coulombs, 10 coulombs. Se eu aplicar 1 volt no meu capacitor e conseguir armazenar uma carga de 10 coulombs nele, eu vou ter uma capacitância de 10 farad. Seria mais ou menos isso. Se eu tenho 2 volts na minha fonte e com esses 2 volts eu consigo armazenar uma carga de 10 coulomb, então já não são já 10 farad que eu tenho. 10 dividido por 2 vai dar 5 farad. 5 farad. Então veja bem, quanto menor a tensão que eu preciso para carregar mais o meu capacitor, para deixar ele mais carregado, quanto mais carregado eu consigo deixar ele com menos tensão, maior a capacitância dele. E como é que varia essa capacitância? Essa capacitância ela varia conforme o tamanho das placas. Aqui, se eu tiver placas maiores aqui, ó, eu consigo armazenar mais. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui também influencia. Se eu tiver maior distância, eu consigo armazenar menos. Se eu tiver menor distância, eu consigo armazenar mais. O tipo de material que está aqui no meio, o dielétrico que a gente chama, também influencia na capacitância. Dependendo do material, eu posso ter mais ou menos capacitância. Seria isso mais ou menos sobre capacitor. Depois a gente vai estudar essas cargas, capacitor e indutor, em circuitos de corrente alternada. E aí é bem interessante, a gente vai usar bastante isso. Capacitor e indutor em circuitos de corrente alternada. Agora vamos para o indutor. O indutor seria mais ou menos aquele eletroímã que eu desenhei para vocês no início. Botei o símbolo aqui do indutor. O indutor ele já não armazena energia na forma de campo elétrico, ele armazena energia na forma de campo magnético. Então quer dizer, se eu fecho o circuito aqui, vai circular uma corrente elétrica. E se eu tenho uma fonte DC, uma fonte de corrente contínua, uma fonte CC, essa corrente que passa, ela vai gerar um fluxo magnético ali no indutor. E vai ficar aquele fluxo ali, armazenado. Se eu abro o circuito aqui, o indutor vai jogar para fora essa energia que está armazenada na forma de campo magnético. Depois a gente vai estudar mais sobre isso, a variações de campo de fluxo magnético, o que ela causa, o que a variação de fluxo magnético causa. Mas para entender, o indutor ele apresenta uma indutância. A indutância, essa grandeza indutância, ela é medida em Henry. E como é que a gente sabe qual é a indutância de um indutor? Indutância, o símbolo é L, é igual ao número de espiras do meu indutor vezes fluxo magnético que está passando por ele,
dividido pela corrente que causou esse fluxo magnético. Então, veja bem, se eu tenho um fluxo magnético grande no indutor e uma corrente que causou esse fluxo magnético grande pequena, eu vou ter uma indutância grande. Quanto maior o número de espiras do meu indutor, maior a indutância também. Quanto maior o número de espira, maior a indutância. Então, se eu tenho uma relutância magnética pequena, ou seja, se eu boto ferro aqui, digamos, se eu boto um entreferro aqui, ó, ferro aqui, enrola essa bobina em ferro, a minha relutância magnética diminui, e aí eu vou ter um fluxo magnético maior, com uma corrente menor, e aí eu vou ter uma indutância maior. Se eu fecho esse circuito aqui, ó, se eu fecho tudo com ferro, não é ar, já é tudo ferro. Eu vou aumentar o fluxo magnético, porque eu vou diminuir a relutância magnética, porque eu já não vou ter mais ar onde a relutância magnética é alta, eu vou ter só ferro. Então, a indutância aumenta também. Indutância também para circuitos de corrente alternada é muito importante. A gente vai estudar depois. Então seria mais ou menos isso, pessoal, para capacitor e indutor. E a unidade de medida de indutância é Henry. Ou simplesmente H. Bom, eu acho que o nosso tempo tá a gente ainda tem tempo. Então vamos já começar a estudar um pouco dessas cargas, do comportamento dessas cargas nos circuitos de corrente alternada. O que acontece? Quando eu ligo uma carga, vamos começar com a carga capacitiva. Quando eu ligo uma carga capacitiva num circuito de corrente alternada, o capacitor ele vai se carregar, mas ele vai ficar carregando e descarregando, carregando e descarregando. Então eu vou ter uma circulação de corrente, o que não acontecia lá quando eu tinha só a fonte de corrente contínua. O que acontecia quando eu tinha fonte de corrente contínua? Eu tinha uma corrente inicial, certo? Digamos, se eu tenho 10 volts aqui, eu tinha uma corrente inicial aqui que carregava esse capacitor com 10 volts também. E depois parava aí. Eu não tinha mais circulação de corrente. Depois que alcançou os 10 volts aqui, eu não tenho mais circulação de corrente para circuito de corrente contínua com capacitor. Agora, para circuito de corrente alternada com capacitor, já que a fonte fica variando de positivo para negativo, eu vou ter uma circulação de corrente. Por quê? Porque o capacitor ele vai ficar carregando e descarregando. E aí o que acontece? Esse capacitor aqui, ele vai apresentar uma oposição à passagem da corrente. Também, assim como o resistor apresenta uma oposição à passagem da corrente, nos circuitos de corrente alternada, o capacitor apresenta uma oposição à passagem da corrente, que é tanto maior quanto menor for a capacitância dele. E aí tem uma fórmula que a gente consegue achar qual é o valor da oposição à passagem da corrente que o capacitor está oferecendo para o circuito.
Essa oposição a gente chama de XC, ou reatância capacitiva. E essa reatância capacitiva, a gente consegue achar ela por uma fórmula, que é a seguinte: XC é igual a 1 sobre 2 pi F C. Então, XC que eu coloquei ali, reatância capacitiva, 2π, né, duas vezes o valor da constante π, né, 3,14, não sei o que lá. F é a frequência e C é a capacitância. E C é a capacitância. Então, lembra quando eu disse que quanto maior a capacitância, menor a oposição à passagem da corrente? Pode ver, se a capacitância aumenta aqui, como ela está dividindo, ela vai deixar menor a reatância capacitiva. A frequência, quanto maior for a frequência, também menor vai ser a reatância capacitiva. Por enquanto, eu acho que seria isso para capacitores ligados em corrente alternada. Agora vamos ver um pouco de indutores ligados em corrente alternada. O indutor ligado em corrente alternada. Eu não tinha colocado, desculpa, mas os valores, as unidades de medida ali daquela fórmula que eu coloquei aqui, frequência é em Hertz e capacitância é em Farad. Geralmente os capacitores vêm com submúltiplos da unidade de medida, porque na verdade a gente 1 farad é muita capacitância, então a gente tem aí capacitores de 1 microfarad, 1 picofarad, eles são, mais ou menos assim. Mas a gente, na hora de aplicar na fórmula, a gente tem que converter para farad, para que dê certo. O que acontece com o indutor? O indutor, ele também, na corrente alternada, ele também apresenta uma oposição à passagem da corrente. E como é que funciona? Essa oposição à passagem da corrente a gente chama de XL, ou reatância indutiva. Então seria isso. Reatância indutiva é a oposição que o indutor oferece. A passagem da corrente elétrica. E como é que ela varia no circuito? A reatância indutiva, ela varia conforme a fórmula é a seguinte: 2 pi F
L. Então aí a gente tem que quanto... Aqui é o contrário do que era lá na reatância capacitiva. Quanto maior a frequência, maior vai ser a reatância indutiva. Quanto maior a indutância, maior vai ser a reatância indutiva. No circuito indutivo é assim que funciona. Depois a gente vai ver que a gente pode combinar essas coisas. Depois a gente vai ver que a gente pode combinar os circuitos, as cargas. A gente pode combinar a carga capacitiva com carga indutiva. A gente pode combinar também carga capacitiva com carga indutiva com carga resistiva. Mas isso aí a gente vai deixar para uma outra aula, para a gente ver como é que funciona essas combinações aí, quando a gente tem essas combinações de carga nos circuitos de corrente alternada. Então, pessoal, eu não sei quão longo ficou esse vídeo, mas por hoje seria isso. Eu acho que consegui passar os itens que eu descrevi aqui, eu consegui passar até um pouco mais. Então, por hoje seria isso. Obrigado e até a próxima.